Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Renata Donadelli, sou fonoaudióloga e hoje nós vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho, tem muitas dúvidas por aí. A minha convidada hoje é a fonoaudióloga, a querida Juliana Trintini. Eu estou aguardando ela entrar, muito boa tarde, vamos entrando, que eu estou aguardando entrar a Juliana. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, eu queria que vocês me falassem se estão me ouvindo. Ah, a Ju entrou aqui, ó. A Juliana Trintini. Peraí, gente, que eu já vou colocar. Já solicitou, é um prazer receber a Juliana aqui no meu perfil. Eu já aceitei. Oi, tudo bem? Tá bom? Tá. O seu também. Você tá com fone? Tá. E eu vou abaixar aqui. E, ó, vou abaixar. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não estou vendo você, Ju. Você tá me vendo? Tá. Todo mundo tá vendo nós duas? Pois é, devia ser eu que não devia aparecer. Eu não fiz tudo isso. Pois é. Está falhando. O pessoal tá falando que tá falhando. Deixa eu ver. Não o quê? Renata. Renata Belodi aqui escreveu para mim que não. Ju, tá me ouvindo? Ih, a Ju caiu. Vamos ver de novo. Eu vou tentar. Só eu, né? Eu também tô vendo só eu. Ah, Vocês estão agora me... sim. Agora sim? Olha Ah, como ela então tá tá. linda. Gente, lavei o cabelo, cortei o cabelo. Meu cabelo parou de cair, começou a se jogar, né? Ah, é? Nossa, olha a entrada. Ah, pois é. Fui A pra careca. maternidade também nos dá isso, né? Sim. Ju, que bom falar com você agora aqui no Brasil, Ju. Pois é, tô super feliz de estar por aqui. Nossa, é tão bom estar aqui. Como é que é voltar ao lar, hein? As pessoas me perguntam, mas por que que você voltou? Eu só respondo assim, coxinha. Coxinha. Bem, quando eu fiquei 20 dias nos Estados Unidos, eu sentia muita vontade de comer arroz e feijão. É, Nossa, é. nossa, que vontade de comer. Eu tô Bem, me mas esbaldando. tudo tem suas coisas boas, seus pontos positivos, negativos, mas É, nós estamos muito felizes, né, de estar recebendo novamente você aqui. E tem pessoas no mundo inteiro que gostam de te ouvir. E hoje eu estou muito feliz de estar fazendo essa live com você. E eu nós, agradeço muito o convite. pois é, e nós temos aí, combinamos de falar um assunto que a gente ama, né, Ju? Sim. A gente gosta muito. Eu tô revivendo isso com a minha filha. Sempre atendi paciente. Gente, olha só o barulho de fazer durante o dia, né? Estão escutando? Alguém vendendo alguma coisa na rua. E a questão agora de morar em casa, né? Eu morava em apartamento. Ah, é, agora faz barulho. Pois é, Ju. Eu revivi, mas já tô saindo dessa fase, né? Minha filha já tá aí numa fase que daqui a pouco já passou a fase de aquisição, mas você está revivendo pela terceira vez, né? É, Fora a experiência, né, fonoaudiológica, a experiência com o livro. E aí a gente queria começar a falar um pouquinho, aí tem muita dúvida das pessoas, né, Ju? Se você pudesse resumir, agrupar, Ju, o que você falaria que o pessoal mais te pergunta? Vamos, a gente já conversou isso fora da eu live. acho, as pessoas perguntam muito sobre atraso, né? Ah, meu filho fala poucas palavras, mas não fala mais. Ou então, ah, meu filho fala mamãe, papai, au, au, não sei o que lá, e não fala mais. Ou então, às vezes até assim, eu falo para ele falar, eu sei que ele sabe falar, mas ele se recusa, Ele né? entende Eles tudo. falam isso. Ou então, assim, ele fala, ele sabe as cores, os números, mas não fala, não se comunica, né? E aí o que eu acho interessante é a gente fazer essa diferenciação, né, entre linguagem,
Fala e comunicação são três coisas distintas, mas as três são importantes. Então, por exemplo, vamos pegar a palavra cachorro, né? A falar é você juntar o cachorro, né? Então você fala para a criança assim, fala cachorro, e ela fala cachorro. Tá bom, ela falou. Não significa que isso está embutido de linguagem, que ela sabe o que ela está falando, né? Linguagem é quando a gente junta essa som, né, essa palavra, com sentido. Então, quando ela junta, que ela sabe, você mostra uma figura e ela fala cachorro, ok, ela tem linguagem e ela tem fala. Agora, quando ela está andando na rua e espontaneamente ela aponta um cachorro e fala, mamãe, olha o cachorro, ela está se comunicando, né? Então são três coisas diferentes. Então as pessoas acham que é uma coisa só Repete, Ju, e pro elas têm pessoal, muita as dúvida nisso. três. Então, a fala é uma coisa, a linguagem é outra e a comunicação é outra. A criança que sabe as cores, que sabe os números, que sabe as letras. Para conversar, isso não é esperado aos 2 anos, né? Muitos pais falam, meu filho tem 2 anos, já sabe todos, mas não fala, né? Não é esperado, a gente espera que a criança saiba as cores por volta dos 3 anos, as letras depois de 4, 5 anos. Então, assim, não pressionar as crianças para serem repetidores, né? Decoradores, né? Mas Ou é porque mergulhar foi eles na estimulado, né? linguagem. Estimulou Sim, fez. tanto a cor, ele sabe a Sim, cor, mas não contou uma história, não ajudou a fazer uma exato. narrativa. Não deu contexto, né? Não deu sentido, não deu linguagem. Daí, Deu quando você vocabulário, né? consegue. Deu Deu vocabulário. vocabulário, exato. Igual quando a gente E aprende aí inglês, que aprende aquele Aham, vocabuláriozinho. é. Mas assim, aí o vocabulário tá lá. Mas você conseguir saber usar isso de maneira adequada na hora certa é comunicação. Então, tem criança que tem dificuldade na fala. Ela tem a linguagem preservada, ela comunica apontando com gestos, mas a dificuldade dela é específica na fala. Tem criança que tem dificuldade da linguagem. Se você fala, ela repete, mas ela não sabe o que ela está dizendo. Né? Ela não consegue ainda entender. Né? E tem criança que a dificuldade é na comunicação. Ela sabe falar, ela entende o que aquilo quer dizer, mas ela não tem essa intenção comunicativa, né? Ela não tem ela não está ainda participante ativo, um falante, um comunicador, né? Então são essas três coisas diferentes que as pessoas não entendem e muitas vezes falam: meu filho não fala, o que que eu faço? Peraí, mas qual que é o problema? O problema é na fala, o problema é na linguagem, o problema é na comunicação, né? Só uma avaliação para dizer, não é mesmo? Eu achei muito pertinente você colocar esses três pontos, porque normalmente todo mundo coloca tudo isso no mesmo saco, né? É, Falar. E não é exato. bem assim. E aí fala: meu filho não fala. Tá, ele não fala, mas ele aponta, né? Porque isso é É linguagem, é linguagem. comunicativo, né? É comunicação. Não é fala, mas é comunicação. Então, assim, não tem como a gente avaliar só por um relato. Ah, meu filho não fala, e agora o que que eu faço, né? O que que eu faço? Procura a Renata. Procura eu. Vai procurar alguém exato, vai procurar um fonoaudiólogo para ir atrás de uma avaliação para entender qual que é a dificuldade dessa criança em específico e o que pode ser feito tanto em terapia ou em estratégias para a mãe fazer em casa para dar suporte para o desenvolvimento dessa criança, né? É, a gente até, antes da live, foi daí que veio a vontade de vamos bater um papo na live. A gente estava conversando de uma criança que a gente conhecia em comum, né? Que não falava, não vou falar nomes, mas a mãe me autorizou a comentar, ninguém sabe quem é. E aí ela não falava, existe até uma suspeita, será que é autismo ou não? Aí a Juliana me encaminhou, né? Estava lá em Chicago ainda, né? Me Foi. encaminhou, a mãe veio, fizemos orientações, na verdade, uma criança, ela não tinha 3 anos, né? 2 anos e pouco. Foi feita as estimulações de linguagem, estimulado a família. Quem mais estimulou essa criança? Foi a Renata ou foi a família? Foi a família. A Renata Ótimo. foi só um Perfeito. instrumento, né? Para que essa mãe, esse pai, a babá que ficava com a criança. E hoje a gente recebe a mensagem da mãe falando, aonde desliga? Porque ele não para de falar, né? Exato. Ela tá tão feliz. E aí, a criança ainda, por exemplo, tem hora que ele não fala todos os fonemas, mas ele se expressa, ele fala as palavras, né? Então, às vezes, fruta sai futa, né?
mas Sim. todo mundo entende o que ele fala. E E tá dentro do esperado, né? Os dentro do métodos fonéticos. esperado, Uhum. aí a família se acalma, porque que a gente tem muito, né, Ju? Você recebe muitas mensagens, eu vejo você diariamente respondendo e acalmando essas mães. Eu também, mas eu vejo que você tem um maior número. As mães aflitas, eu acho que, É, a por gente se um preocupa lado, muito, né? por um lado, eu acho que tem que se mexer, porque antigamente acho que o pessoal aguardava mais. Aham. Mas também sentar e chorar e se matar não adianta, né? É. O que eu sinto é assim, os pais ficam desesperados, falam com o pediatra fala que tá tudo bem, mas a mãe sabe, fica numa sinuca de bico, né? Do que a gente precisa tomar assim, autonomia mesmo. Acho que em inglês é uma palavra que chama ownership, né? Você ser o dono daquilo, você que comanda aquilo. Porque a gente no Brasil, a gente tem essa cultura de deslocar muito pro pediatra. Por exemplo, eu fui hoje no pediatra levar meus filhos, e aí a médica estava escrevendo lá, receitando a vitamina e o remédio para verme, enfim, foi uma consulta de rotina, e ela botou lá para minha nenenzinha, Mila, leite materno exclusivo de 3 em 3 horas. Aí eu fiquei assim, gente, quem é o pediatra para receitar? Eu dou leite para minha filha a hora que eu quiser, tá bom? Não vai ser de 3 em 3 horas. Muito obrigada. Porque é minha filha, né? Eu não vou fazer tudo o que o pediatra. Poxa, uma receita, uma recomendação não é uma lei, sabe? Você não é obrigado a cumprir aquilo. Mesmo a recomendação de uma fono, poxa, você conhece seu filho melhor. Então, aquele profissional tem o ponto de vista dele e, diante do conhecimento dele, ele te recomendou fazer aquilo. Você não é obrigado a fazer. Né? Você tem que ir atrás de entender como é que está seu filho, de quem é seu filho, de como você pode ajudar seu filho. Ninguém vai ser o gerenciador das dificuldades do seu filho, você que vai ser. Então, você que tem que ir atrás de informação, de procurar a melhor fono, de procurar a recomendação. Ah, mas a fono mandou fazer isso e eu não concordo. Vai em outra, né? Ah, o pediatra mandou, vai em outro, não concorda? Vai em outro, porque é o seu filho. No final das contas, quem vai pagar essa conta, né? Quem carrega esse pato é você. Então, é você que vai ter que ir atrás dessas coisas, né? E ir atrás de informação, ir atrás de ajuda, não está satisfeito, procurar segundas opiniões, mas é importante a gente, eu tô, na verdade, um momento aqui agora de empoderar as mães e dizer, não, tá contigo. Porque às vezes a gente fica se sentindo vítima, porque o pediatra fala assim, ah, não precisa agora. E aí você fala, poxa, mas eu preciso do encaminhamento, o que eu posso fazer, né? Sempre tem o que fazer, né? Você pode, de outras formas, tentar conseguir esse encaminhamento, ir para outros lugares, outros pediatras, enfim. Não se deixe ficar sem saída, porque para tudo tem uma solução, né? E o que não tem solução, solucionado está, né? Ju, você tocou num ponto, eu estava respondendo uma mãe. Ontem eu até falei da live, mas fica tranquilo que eu não vou falar nome, mãe, que tá me ouvindo, porque ela falou que ia assistir a live. Mas às vezes eu recebo muita gente perguntando pra gente sobre o tratamento da ultrafono. Isso é muito ruim pra gente dar uma opinião se ela tá passando Isso. em atendimento, né? Travou minha Travou? imagem, né? Eu vou sair, você me chama de novo, travou minha Mas eu tô te imagem. vendo, Ju. Mas tá Quer travado, tá esperar? vendo? Quer sair de novo? Então Me sai e chama aí. entra. Tá. Então, às vezes as pessoas falam assim, é, Renata, dá uma opinião. Eu não posso dar uma opinião se ela está em atendimento. Mas o que a Ju falou foi o seguinte: a fono precisa te orientar, né? Você tem que estar segura com aquilo. Então, ninguém é perfeito, não dá pra gente agradar todo mundo, né? Deixa eu ver aqui para adicionar a Ju entrando. Mas a gente precisa, esse profissional, ele tem que te dar segurança. O profissional tem que te dar segurança, ele tem que te responder as suas perguntas. Eu tava falando sobre isso, Ju. As pessoas Aham, tô perguntam para ouvindo. mim, a fono, você acha que tá fazendo? Eu não vou dar opinião do trabalho da fono. Eu falei para mãe assim, Exato. o que você tem que fazer, a fono tem que responder suas perguntas, Exato. né? E você Pergunta tem que pra ela, né? Porque eles vêm pergunta perguntar para pra gente. ela Porque tem isso. vergonha, né, de perguntar. E a gente tem uma cultura um pouco assim de não entrar em confronto, né? Mas eu acho que nenhuma fonoaudióloga que sabe o que está fazendo Exato. Vai deixar de explicar. se vai deixar de explicar ou se sentiria mal de estar sendo questionada. Pois se ela sabe o que ela está fazendo, ele vai te dizer exatamente o que ela está fazendo, por que ela está fazendo e como que ela espera que seja o resultado daquilo, né? Né? Agora, eu até expliquei, falei, mas às vezes, se ela não sabe,
não te dá orientação, então me desculpa. Você vai ter que procurar uma outra pessoa. Às vezes ela é ótima em determinada área. A gente tem várias áreas, né? É, Então, o dermatologista, ele pode ser um péssimo cardiologista, porque ele é dermatologista. Não quer dizer que ele não exato. seja Na bom. fonoaudiologia tem áreas também, Na exato. fonoaudiologia também. Então, o pessoal está escrevendo aqui várias outras coisas, assim, até falaram aqui sobre gagueira, qualquer outra alteração de linguagem. A fono que você tem que estar, ela tem que te falar, te dar segurança, ou ela dizer, eu conheço uma outra colega, olha, não trabalho Exato, com gagueira. A exato. fulana trabalha com gagueira. Olha, eu não Te encaminhar. trabalho com a relação de MO, que é a parte de quando o pessoal está com Sim, dentista, motora. motora. Então, mas ela tem que te satisfazer o que você está perguntando. Então, Isso foi até uma dica que eu dei no último post que eu fiz, que foi assim, se você vai levar a sua criança na fono, dá uma pesquisada antes, tenta entender mais ou menos qual que é a dificuldade da sua criança. Porque daí você já liga no consultório e fala assim, escuta, ela tem de gagueira? Ela tem de criança de 3 anos com gagueira? Ela tem de criança de 1 ano e meio que não fala nada? Ela tem de, entendeu? Ah, se eu tô desconfiada de autismo, ela tem de autismo? Porque daí você já vai, você não perde a consulta. Porque muitas crianças vão lá para ouvir, ah, não, seu problema é disfagia, eu não atendo disfagia. Pagou a consulta lá, trezentão, né? Chato. Então, assim, já tenta entender mais ou menos qual que é a dificuldade da sua criança. Ah, como eu vou entender? Procurando informação, né? Indo atrás, para tentar entender. É uma dificuldade de fala? Né? É uma dificuldade de linguagem? É uma dificuldade de comunicação? É uma dificuldade de deglutição? É uma dificuldade de, sei lá, de produzir um fonema específico? talvez a pessoa não Mas, saiba o nome, né, Ju? Às vezes, é exato, dificuldade de engolir. Então, pergunta para a secretária: a fono tem essa especialidade, com essa dificuldade de engolir? Né? exato. Ou Porque então pelo meu menos a gente filho sabe. parece que ouve, mas não escuta. Essa fono trabalha com essa questão auditiva, né? Coisas assim. Você tem razão, Renata. E eu acho que isso pode ajudar bastante, já adianta o processo, né? Você já vai certeiro naquela fono. E aí, uma vez que você já sabe qual que é a dificuldade do seu filho, aí você começa a pedir indicação para as amigas, né, para quem você conhece, enfim, eu tenho pouquíssimas indicações. Eu sempre indico a Renata que eu conheço, confio, a Carol que eu conheço, confio. Tem uma outra que eu estou conversando, ainda não estou indicando ela, mas eu estou começando a conhecer o trabalho dela. Eu tenho outra que eu indico também, não conheço ela pessoalmente, mas acompanho ela nas redes sociais e vejo que ela tem uma boa fundamentação, né, que é a Dani Damasceno, do Rio de Janeiro. Então, assim, tem que ir atrás de pegar uma boa indicação. Eu aqui em São Paulo e várias partes do Brasil, eu tenho algumas pessoas que indicam porque são alunas, E se né? você tem mais gente? Ou estão nos meus grupos de estudos, que eu conheço a maneira que a pessoa trabalha, que eu Que você não conhece, não vou indicaria minha recomendar, filha, né? né? Eu É, indicaria meu filho, minha filha. Tem fono que eu conheço, e vira e mexe eu falo, nossa, eu deixaria meu filho com você, com é, confiança, né? E eu mesmo, às vezes aqui em São Paulo é muito grande. Às vezes a pessoa atravessa a cidade, vem comigo, e eu indico uma colega. Então, acho que eu tô até pensando, eu e a Carol, Ju, como a gente organizar pessoas que a gente vai estar. Você tinha dado uma sugestão disso, lembra? vamos conversar Como a depois. gente estruturar essa rede de contatos de pessoas que Sim, têm experiência, né? Mas é. olha, vamos responder algumas coisas que o pessoal perguntou. Ju, tem muita pergunta da criança que está com 1 ano e meio, 2 anos e parou de falar. Eu falo, ninguém para de falar, né? É, Aconteceu alguma coisa. não é esperado dentro do desenvolvimento normal que a criança fique estagnada ou que ela regrida, né? É lógico que a velocidade, né, a curva não é assim retinha, né? Ela É, tem alguns platôs, né? Tem alguns, tá começando a andar, tem os platôzinhos e tal, mas assim, no mínimo, segundo acha que é a Sociedade Americana de Fonoaudiologia, no mínimo, uma criança nessa idade, no mínimo, bem mais do que isso, mas no mínimo, uma palavra por mês. Se ela não aprender uma palavra nova em 30 dias, isso não está dentro do que a gente espera. Não é nem um platô aí. Ela deu uma estagnada e precisa ir atrás de entender o porquê. Porque pode ser muitas coisas, né? Pode ser, inclusive, pode ser autismo, pode ser TDL, pode ser que a criança dormindo, ela está tendo, como é que chama? Seizures? Epilepsia, não. Como tem uma outra palavra para isso? a da apneia do sono Não, ou não é apneia. Pode ser é apneia também, mas quando o cérebro dela tem. espasmos? Ai, a Que palavra seria como, é.
Convulsão. Ai, seizure, convulsão, essa é a palavra. Convulsão silente, às vezes ela tá dormindo, você não percebe porque ela tá dormindo, ou então ela tem algumas ausências, né? Que são os sinais. E aí ela começa a ter dano neurológico e começa a estagnar e começa a regredir. Então, assim, precisa ir atrás, né? O estilo de vida, eu vejo que está influenciando muito a aquisição de linguagem, né? Então, a tal da babá virtual, né? Que a gente tem uma vida corrida. Antigamente, nossos pais não tinham esse recurso, eles deixavam a gente na televisão. Deixavam, mas não é a mesma coisa. Não era. Quando você deixa a criança com um tablet na mão ou com um celular na mão, e ela pode estar o tempo todo mudando o que ela assiste, aquilo ali, existe toda uma engenharia feita por trás para deixar. Sem mentira, é covardia, mas os caras se reúnem, sentam na mesa e falam: como é que nós vamos deixar as crianças viciadas? É. É isso que Eu eles tô até fazem. E aqui eles com dois projetam objetos, Ju. equipamentos. Ó, tô com 2 objetos. Exato, gente. Um livro que faz som ou um celular. Infelizmente, Exato. hoje as crianças preferem isso, né? Gente, e isso é a diferença. O celular, a gente compara a bala. Distrai, né, o paladar, mas não alimenta. Um Uhum. livro com uma pessoa interagindo junto, contando historinha, estimulando, isso é o que nutre o desenvolvimento, né? Todo mundo tem um potencial genético, mas a gente só vai atingir o nosso potencial genético dependendo do ambiente que a gente está. E precisa ser um ambiente estimulador. Então, se você não tem condições de estimular seu filho, porque você trabalha em casa, porque, enfim, procura uma escola, procura alguém que possa te ajudar, mas evite deixar essa criança sendo distraída quando ela deveria estar sendo estimulada, né? E uma criança que a gente, olha, sábado mesmo, tava com os meus sobrinhos e tinha meu sobrinho de 1 ano e meio. Ele chorava pedindo as bolinhas. Eu tenho uma bolinha que faz som, que tem guiso dentro. Perfeito. Eu virei pra ele e falei assim: pede, fala, dá, dá. Fiz 1, 2 vezes, não desisti. Até o final da festa o menino começou, dá, dá. E quando ele descobriu que ele pedia Fono dá, é fono, né? Até na festa. daquele jeito, né? Na surpresa de aniversário ainda. Aí ele pegou e ele descobriu a função, né? O que ele ganhava no falar o dá. Todo mundo achava o máximo. Os maiores, ele falou, dava a bola para ele. Quer dizer, você está empoderando a criança. Empoderou ele. O menino fazia assim, dá, dá. Mas assim, todos eles olharam para mim, tipo, tia Renata aqui é fono. Será que eu fui fono? Né? Será que eu fui mãe, tia? Então, às vezes, eu falo isso muito nos meus cursos. As minhas alunas sabem as fonos. Tem papais e mamães. Olha, entendam o que eu vou falar. Às vezes a gente recebe uma criança que ela não precisa de fono, ela precisa de mãe. Ela precisa de mãe brincando com a criança. Renata, Exato. mas eu faço tudo isso. Como faz? Não, tem mãe que pensa que brincar é assim, você pega aqueles negócios de madeira de ficar encaixando as peças e fica assim, olha, gato, vamos encaixar o gato, cachorro, vamos encaixar o cachorro. Isso é o que você quer, né? Até que ponto essa criança está interessada, engajada, achando o máximo, se divertindo e sendo empoderada, é outros 500, né? Quer que pega, vai sentar um livro, espera o tempo que for e vai até o fim. Às vezes a criança passa, então também tem que ensinar a criança. Né, Ju? Uma criança, ela não sabe, nasce sabendo como manipular o som. Quem vai ensinar? A mãe, o pai, a babá, a cuidadora, a vovó. Exato. Então, teve várias vezes que a minha filhinha, eu não quero. Mas, por exemplo, todo dia eu conto uma história para minha filha. É uma questão, um princípio meu. É uma história da Bíblia, uma escolha minha. E aí, tem hora que ela não quer. Eu faço alguma coisa para atrair a atenção dela. Exato. Às vezes eu conto a história, ela tá mexendo na cortina, mas ela tá me ouvindo. Ela tá me ouvindo. Exato. E de repente aí ela vem e entra na história. Então, muitas vezes a pessoa... Eu já fiz isso com mãe no consultório. Com o livro. Ela fala assim, ele não para ler o livro. Mas como você lê o livro? Exato. E também, assim, às vezes, qual é a sua expectativa? Que ele vai ficar sentadinho, olhando... Por isso até que livros interativos são muito legais, livros interativos.
Porque daí, além de, né, toda essa questão de processamento de sensorial, né, que ele estimula muito mais, porque ou você pode passar a mão e sentir o tato do bichinho, ou você aperta e faz o barulhinho, ou você, né, enfim, tem toda essa parte sensorial, ele prende mais a criança porque ela está sendo ativa. A criança, ela quer ser protagonista do aprendizado dela também, né? É. Inclusive, já aconteceu de mães, e eu até pus no Stories, tá no Stories ainda, eu acho que não saiu, porque eu tava ontem com uma criança, e aí eu mostrei, eu acho que era esse aqui, da cabra. E aí eu perguntei pra ele, como é que a cabra faz? Como ele sabe que tem o som, eu perguntei, como é que a cabra faz? Aí ele apertou. E as mães falam, se eu dou, ele não fala, ele só fica apertando. Aí na outra vez eu falei assim, tá, agora faz você o som. Aí ele fez, agora aperta. Então, assim, a gente tá conduzindo. Exato. Primeiro deixa eu Ou explorar então como ele você pode quiser. até falar assim, mas que som será que vai sair se a gente apertar aqui? Que É, som será que vai sair esse da cabra? Você já fez uma pergunta, instigou, deixou uma deixa para ele entrar, né? porque às vezes muitos falam assim, ele só quer apertar e não quer falar. Mas o que eu estou fazendo para motivá-lo a falar, para Exato, interagir motivar. comigo? E É, ele isso vem de fez. encontro com vem de encontro com um comentário que eu recebi bastante aqui no post quando eu divulguei a live, que é a seguinte: meu filho não quer falar. Eu falo para ele falar e ele começa a chorar. Então, assim, gente, ninguém fala porque é obrigado, né? A gente fala Nem a gente. por... nem a gente, nem a gente, né? Tô A aqui, gente não a fala. Renata me obrigou a vir aqui falar com vocês, não obrigou. A criança, ela não quer repetir, não quer ser um macaco de circo, ele não quer ficar só porque você quer, né? Ela fala porque aquilo tem sentido, tem utilidade, tem sentimento, tem conexão. Função, Tem que ter um prazer. exato, um prazer, um prêmio dele estar fazendo aquilo, né? É. Então, foi o exemplo do menininho na festa, meu sobrinho, né? Posso falar porque a mãe deixou. Então, o que acontece? Depois ele descobriu da bola, aí eu já não queria mais só a bola. Eu falava assim pra ele: mamãe, bola! Né? Não, era, falei, dá, né? Dá. Aí depois eu queria que ele falasse, dá bola. O que eu tava fazendo? Eu tava construindo com ele Exato. uma frase, mas não aula de português. Vamos construir uma frase, né? Isso, Era dando só o dentro de modelo. uma brincadeira. Corre lá, fala Exato, pra mamãe, mostra essa bola, faz barulhinho, ó. Mamãe, bola. exato. Aí ele corria pra mamãe, só falava bola. A gente aceitava. Mas daqui a pouco, mamã, bola, né? Quer dizer, você está Dá construindo a bola. frase, Mas tá tudo. vendo? Mas assim, não dá pra gente esperar Da na hora. brincadeira. Nesse dia foi até na Exato. hora. Mas às vezes uma É uma criança construção. é uma construção. Essa mãe que falou que ele não quer falar, vai ter que despertar, né? A gente, como fonoaudiólogo, a gente tem um dos nossos objetivos terapêuticos: Exato, aumentar a intenção comunicativa, exato. né? É, melhorar Intenção. a interação, aumentar o tempo de atenção, aumentar. Tempo de atenção. Às vezes você tá trabalhando assim, as bases, você não está trabalhando a fala ainda, você está trabalhando atenção, imitação, engajamento. Depois que você vai começar a trabalhar outras coisas. Contato Mas visual. exato. É interessante isso que você falou, né? De que você está dando o modelo. Você não está obrigando ele a falar, você está dando o modelo, você está ensinando ele como se faz, mas não está pressionando ele. A linguagem não se desenvolve bem sob pressão. Tanto é que quando a gente tem que falar numa situação que a gente está se sentindo pressionado, a gente titubeia, a gente gagueja, a gente fica nervoso, né? Não é confortável, não sai fluente, não sai bem. A linguagem, ela não gosta de pressão. Eu Verdade. costumo deixar isso bem claro para os pais, Gostei porque da não vai frase. falar. Porque tem gente que só falta, juro, só falta pegar o chinelo e falar, fala, água, né? Senão eu vou te bater. Pô, meu, não é assim, tá? Não é nem perto disso, é muito diferente disso, né? É levar a criança para tomar um banho de chuva, olhar para cima e falar, água, filho, olha a água caindo do céu, né? Aquela experiência sensorial carregada de sentido, de emoção, e aí a criança vai querer falar. É um Então, equilíbrio, né, Ju? Que tem que, assim, eu falo para os pais, dificulta a vida dele, né? Ele aponta, eu peguei aqui, por exemplo, eu peguei um brinquedinho, uma cobrinha e o livro, né? Eu sei que ele quer a cobrinha, né? Mas eu vou dificultar. Você quer a cobra ou quer o livro? Ele vai fazer exato. alguma coisa, ele vai apontar. Aí Daí eu põe lá em cima ainda. Põe lá em cima. Mas você quer a cobra ou o livro? Não consegue nem pegar com a mão, né? É, mas assim,
de uma forma espontânea. No máximo, a gente faria o quê? Se eu tô falando com a Ju, você quer a cobra ou a oliva? Aí a Ju vai escolher. Tipo, a conexão tá ruim. No máximo, umas 2 vezes. Tem gente que Exato. obriga a criança. É, Não, você tem que falar pra mim, né? Aí exato, isso não fica... é assim. Exato. Imagina, até a Ju ia falar, ah, Renata, a conexão tá ruim, falo depois. Se nós somos Exato. adultos e agiríamos assim, A gente não aceitaria ser domesticado dessa forma, né? é. Assim, eu só vou Ai, te dar se você falar. então, mas Porque olha isso, só, Ju, eu acho que a gente também tem que ver que às vezes a pessoa pega uma orientação da gente e pega uma frase. Então eu falei assim, é, ó, vai dificultar a vida da criança. O que que eu quero dizer? Que eu vou pelo menos fazer essas 2 vezes. Você quer o quê? O livro? Ah, cobra. Ah, tá. A cobra faz. Toma, cobra. Quantas vezes eu falei cobra? Né? E uhum, outra, uma coisa muito legal que está no seu livro, que você colocou muito bem, a troca de turnos. é. Muitas vezes não espera, né, Ju? Fala um pouquinho de troca de turnos. A gente trabalha, o turno, ele começa a ser trabalhado, eu falo, né, que na amamentação, né? Que é quando a mãe tá dando mamar, e aí o neném para, aí ela olha pra ele, ele olha pra ela, aí ela fala, mama mais, filhinho, faz carinho na cabeça dele, ele volta a mamar. Então, assim, a gente começa a trabalhar essa dialogia. A linguagem, ela tem como base o diálogo, e o diálogo, esse di, né, di é de dois. Duas pessoas falam, né? De Então, a interação dois. não pode ser só assim, eu falo, né? Eu determine e você repete. Isso não é um diálogo, né? Diálogo, cada um das pessoas, ela tem uma importância, ela tem uma posição neste momento, nesse diálogo, né? Então, cada um tem sua vez, né, de participar, mas cada um tem uma posição social. Não muito assimétrica, do tipo assim, eu sei, você não sabe de nada, eu falo, você repete, né? Não é assim. Lógico que a repetição é importante, sem dúvida. Poxa, quem já fez aula de zumba aqui sabe como é importante você tá vendo a mulher lá na sua frente dançando para você conseguir tentar fazer, né, aquela sequência motora para conseguir fazer aquele passo. E a fala, ela é motora no final das contas, né? Então, assim, quando você acabou de ver uma pessoa falando uma palavra, é muito mais fácil você repetir do que você puxar, né, pela primeira vez do seu repertório ali aquela palavra. Então, assim, é uma construção, né? É importante a gente dar, né? O que que você quer? Você quer água? Você já deu para ela que ela tem que falar, ela você tem que repetir, quer água, né? Mas dificultar, eu sou super a favor. O que eu não sou a favor é Estabelecer limite. impossibilitar, É. porque Eu daí já você está falando para a recebi criança. gente falando assim que, olha, me orientaram que se ela não falar, eu Exato, não dou. Não, calma, exato. gente. Não é Né? assim, né? Pelo Não contrário, a gente estamos pode adestrando um criar. cachorro, né? Nem o É. cachorro fala. Não, mas o cachorro, se ele não obedecer, você não dá o prêmio, É. né? Então aí está Você né, senta, o se ele não sentar, você condicionamento. não dá. É. Condicionamento não é assim. Porque você está lesando a criança na posição dela de sujeito, de diálogo, de protagonista, de construtor, né? Você tem que deixar ela fazer parte. Então, se você fala assim, a cobra ou o livro? Aí a criança faz, Aí você fala assim, a cobra ou o livro, né? Você deu outras. Esse aqui é a cobra. Aí tenta ver que ela sinalize que sim, porque ela já está apontando. E apontar já é uma E ela está se comunicação. comunicando. Exato. Se você ignora isso, você está dizendo, olha, tá vendo todo esse esforço que você está fazendo para Não vale apontar e nada. para tentar? Não vale nada, eu não entendo o que você faz. Então, assim, pode desistir de falar, porque se nem apontar eu te entendo, né? Falar que é mais difícil, então não vou entender. Então, assim, não é legal. Melhor é você estimular, né, de maneiras naturais, né, e contextualizadas e sempre empoderando a criança Uhum. do discurso dela, né? O pessoal está perguntando aqui, de que tem muita pergunta aqui na live. A gente leu as perguntas dos nossos comentários e aqui também, e que nós agrupamos a maioria das perguntas que estão dentro deste assunto, né, Ju? Isso. Ó, tudo aqui, ó, que eu Eu, tô vendo a aqui, ó. última vez que eu pus a mão na tela travou, então nem vou pôr. Você vê aí. Ó, Silvia Menezes tá falando também bebê de 2 anos e meio. 2 anos e meio já não é bebê, é criança. Também acho. Ju, eu sempre pergunto para os pais, né? Até que idade é bebê? Até os dois. Então, por tese, né? Em teoria, até os Eu dois. Mas sempre, assim, eu sempre digo assim, o que eu entendo, bebê é enquanto a gente carrega no colo. A partir do momento que começa a andar, não é bebê, é uma criança pequena, dependente, mas não é bebê, né? é. Mas tem
ainda É mais duas lógico que, pessoas. assim, não é de um dia para o outro, num dia ela é bebê, no outro ela É, não é mais, é um processo, né? E é importante esse amadurecimento da forma como a gente enxerga o nosso filho, porque o bebê, ele recebe, né? Mas a criança, ela é mais protagonista da vida dela, né? Ela é mais atora. Ela não é tão só recebe a ação, ela age também, né? Quando a gente começa a andar, a gente começa a andar sobre o mundo. Quando a gente começa a agir sobre o mundo, quando a gente começa a falar, né? A gente começa, de uma certa forma, é uma forma da gente se posicionar na cultura, né? Na cultura falante. Então, quando a criança começa a falar, quando ela começa a andar, a gente tem que entender que ela está mudando de estágio e que ela está crescendo e que isso é bom e que seria uma tragédia se ela permanecesse nesse mesmo estágio, né? A gente tem que exatamente. dar espaço para o nosso filho crescer e se desenvolver, dar novos desafios e novos estímulos e respeitar sempre a posição dele, né? Isso é importante também. Se a É. gente infantiliza muito a criança, ela pode estagnar também, né? Ela pode ficar travada ali. Não, eu vou corresponder à expectativa da minha mãe. Minha mãe me chama de bebê, eu sou um bebê. O que os bebês fazem, né? Não tem, psicologicamente falando, as crianças elas tendem a querer corresponder à expectativa, né? Exatamente. E aí, como é que o meio trata essa criança? O que oferece para essa criança? Os itens de bebê que ela ainda usa. Só que também oferecem coisas que um bebê não usa, né? Bebê não usa celular. Não era para usar, né? Bebê tem algumas coisas que, Chupeta, né? né? O bebê chupa, mas uma criança maior não chupa chupeta, não toma Não, mamadeira. exato. Então, assim, tudo isso acompanha crescimento. Né? É. Então, É eu quero que interessante. meu filho fale, mas eu trato ele como um bebezinho. Exato, exato. Tem um mosquinho chato aqui. Isso tudo, assim, é para mostrar para as pessoas que o que a gente acha que é tão fácil, né? Porque, gente, a gente que já aprendeu se torna invisível esse processo de aprendizado. A gente não consegue imaginar todo o processo que a gente passou para conseguir falar. Não, não entra na nossa cabeça, fica invisível. A gente pensa que é só abrir a boca e sair falando, né? Falar é abrir a boca e sair falando. E não é, né? Falar tem muitas questões envolvidas ali, né? E foi por isso até que eu escrevi meu livro. Porque eu consigo abranger todas essas áreas para apresentar para as pessoas, olha, poxa, falar não é uma coisa tão simples assim, e falar é assim que acontece. E tá envolvida todas essas áreas, né? Para as pessoas poderem saber o que está acontecendo com as crianças dela, como elas podem ajudar as crianças dela, né? Enfim. Até a É, editora, deixa eu só comentar uma coisa rapidinho, que a minha bebê acordou, eu vou precisar ela pegar ela, trazer para cá. A editora disponibilizou 20% de desconto no meu livro, hoje, 24 oba! horas. O cupom de desconto é Ju e o sinal de mais e Rê, tá? Ah, que Ju mais legal! Rê. Então, quem quiser entrar no meu site, Much Editora, o site da editora, né? Much Editora, tudo junto, .com só. Eu vou postar depois da Mucheditora.com. live aqui, faço um post Isso, para arrastar. isso. Ó, joia, Rê. E vai estar com 20% de desconto usando esse cupom. Tá, eu vou só dar uma espiadinha na minha neném. Enquanto isso, eu vou falar do livro. Pode ir lá, Tá, eu vou lá rapidinho, já vem. já volto. Gente, o livro da Juliana é um livro muito bom. Não é porque ela está aqui, não, mas quem me conhece sabe que eu falo. É um livro para a orientação dos pais, numa linguagem gostosa. Você vai gostar de ler sobre essas dúvidas, né? De como aprender a falar, o que é normal em determinada idade, o que você deve esperar, né? Quando procurar ajuda. Então, é um livro de orientação muito bom. Eu recomendo, eu tenho, estou lendo. E tá lá no consultório, por isso que eu não mostro agora para vocês. Mas tem gente aqui, se tiver alguém que já tem aqui, também fala aqui que eu recomendo. E que bom que ela conseguiu esse desconto pra gente. Então, um livro que vai te ajudar a estimular seu filho e tirar muitas dúvidas. Claro que não substitui uma consulta fonoaudiológica, mas ajuda Ai, muito voltei. com muitas ideias. Estou falando do livro, assim, que ajuda com muitas Legal. ideias, com muitas orientações, numa linguagem gostosa de vocês, as mães que estão no meu consultório, eu recomendo, elas estão lendo o livro e conversam comigo, é muito legal, né? Porque às vezes elas chegam para mim falando alguma coisa que é até técnica, tipo troca de turnos, né? Ninguém falava de troca de turnos, mas aí por causa do livro, a Ju fala de uma maneira bem gostosa. Parece que você tá escutando a Ju falar. Eu tô lendo o livro, eu escuto. Parece até seu jeitinho de falar, Ju. E não é só eu, tem mais gente que eu já vi que falaram isso, É. né? Ju, tem uma pergunta aqui que falaram sobre uma criança
que só fala vogais, ó. Peraí. 2 anos. Só as vogais Então, das palavras. Eu acho que ela deve estar no início da. 2 anos, só as vogais. Se ela se junta isso com outros sintomas, como por exemplo, uma criança que demorou para balbuciar, uma criança que não fala palavras, a gente pode levantar aí certas hipóteses já de investigar, né? Mas possivelmente, né, uma dificuldade de execução, planejamento motor, um tipo de dispraxia, né? Algum nível de. A gente pode ser dizer no futuro que evolui para uma apraxia de fala. Porque é muito comum a criança com apraxia de fala, em vez de falar avião, ele fala ão. Ao invés de falar carro, fala au, né? Então ela não consegue fazer essa parte do cérebro mandar o comando para o músculo e o músculo saber executar os fonemas direitinho ali. Pode não ser, né? Pode ser algo mais simples, uma criança que não recebeu estimulação o suficiente, uma criança que vivia com a chupeta na boca, uma criança que teve algum problema de dentição, uma criança que não mastiga, algum problema sensorial, intraoral também. Então, assim, pode ser várias coisas aí. Por isso Mas tem que ter com uma certeza, avaliação, né? A gente tem que estar sim, com vendo certeza é uma aquilo. bandeira vermelha. É uma bandeira vermelha, significando que precisa buscar ajuda, né? Não tá, não é o que a gente espera com 2 anos, de jeito nenhum, né? Tem uma outra pergunta aqui na live. É normal criança de 3 anos não falar nada? Não, 3 anos está na idade do porquê, né, Ju? A criança está é, perguntando, por que isso, mãe? Ah, por que chove? Por que faz aquilo? Então, é, tem que fazer, levar num profissional. E tem que. Já era para estar construindo frases completas, né? Complexas, sabendo se comunicar perfeitamente. Preciso ir ao banheiro, né? Quero fazer xixi. Tô com fome. quero água, Cadê né? minha mãe? Né? É para estar construindo frases completas, assim, com começo, meio e fim, né? Exatamente. Então Gêmeos, tem um Ju, tem uma atraso pergunta grande de aí. gêmeos aqui. Gêmeos, então, gêmeos têm, eles gemelares e prematuros são crianças que têm fator de risco para desenvolver uma porção de complicações, né? Tanto no desenvolvimento quanto na linguagem. Mais prematuros do que gemelares, mas gemelares também têm risco. O gemelar em específico, eles têm já é descrito na literatura o que eles chamam de, putz, agora a palavra me fugiu. É quando eles inventam uma linguagem própria que só os dois entendem, sabe? Então isso não é incomum. Mas quando isso começa a atrapalhar, né, o desenvolvimento, a gente precisa ir atrás. Então tem toda essa questão de estar com a psique deles é muito envolvida uma com o outro também. Eles às vezes se fecham no relacionamento deles e não precisam do adulto tanto quanto uma criança que não tem um irmão gêmeo, que solicita mais o adulto, então ele acaba sendo menos estimulado por um falante competente. Ele vai ser estimulado pelo irmão gêmeo, que é tão incompetente quanto ele ainda em termos de fala, né? Então, a gente precisa ter bastante atenção com isso e sempre que fugir do que é esperado, a expectativa é a mesma, né? Para gemelares, para crianças que são só uma, né? E para crianças prematuras também, corrigindo a idade até 2 anos, a expectativa é a mesma. O que fugir daquilo, a gente tem que avaliar, né? E intervir e orientar e ir atrás de dar condições para essa criança se desenvolver, né? Porque a gente pode muito bem fazer assim, ah, não, vamos esperar para ver se ele desenvolve, vamos esperar se ele né, aprende na marra, né? Que nem fazia antigamente, joga a criança na piscina, se ela nadar, nadou, senão a gente cata ela lá do fundo. Quer dizer, pode ser, Boa né? Pode ser, analogia. assim, é Ninguém uma vai fazer isso, opção, né? né? É uma Só opção vai você jogar na não. piscina com boia ou se souber nadar mesmo, não é? Exato. Assim, é uma opção você querer esperar também, mas não é a opção mais prudente, né? Não é a opção mais prudente. A opção mais prudente é você procurar uma ajuda para essa criança, porque aí uma frase que eu detesto quando eles falam assim, a criança está com preguiça de falar. Ah, ele é preguiçoso. Gente, tem preguiça de falar, tem preguiça de comer, tem preguiça de mamar, né? Parece que a gente já ouviu essa história antes, né? Mas preguiça de correr, de brincar, ninguém tem, né? Então, Por assim, quê? vamos Porque lá. tem Por prazer quê? nisso, né? Tem sentido e é Tem importante. Agora, sentido. comer, mamar e falar é a mesma coisa, né? É importante e faz parte do desenvolvimento. E se não tá acontecendo, não é porque tá com preguiça, é porque tá com dificuldade. Tem criança que manipula uma casa inteira sem falar uma palavra. E Então, todo mundo entende o que ele quer. Opa, será que a gente não tem que ter uma orientação até familiar? Porque essa criança está manipulando tudo.
Por que ela vai Yeah. falar? Se ela vai olhando, tem alguém que já entrega. Ela faz Exato. um. Tem criança que às vezes nem chega a ter sede. A mãe já sabe que tá com sede, entrega e ela toma. Porque a gente É, acaba fazendo uma rotina e isso é você uma acaba. infantilização, né? Isso é uma infantilização. Você está desapropriando a criança do próprio desejo, do que ela precisa. E ela precisa saber o que ela precisa. O que E ela ela precisa precisa. correr atrás disso, Vicky. Porque o que nós estamos fazendo aqui? Que eu e a Renata estamos fazendo aqui? Né? Correndo atrás do nosso desejo, fazendo o que a gente gosta, indo atrás dos nossos sonhos, né? Então a gente tem que começar muito cedo, né? É verdade, né? E olha, dos gêmeos aqui, a pergunta foi, mesmo que você colocou tudo isso, mas existe muita dúvida. O pessoal escreveu aqui no meu comentário e aqui. Se às vezes um fala muito bem, que a gente falou dos dois, né? Agora, às vezes um Uhum. fala muito bem e o outro fala quase nada. Isso é comum. Porque Isso acaba não é sendo incomum. E o um pior vai é fazer quando o é menino e papel menina, né? Aí a menina fala. Porque daí o que acontece? Um fala pelo outro. pelo outro. Não existe a troca de turnos, E muitas mesmo não vezes. sendo gêmeos, às vezes acontece esse fenômeno quando Com as crianças são um irmãos pouco mesmo. mais próximas, irmãos. O mais velho, né, ele centraliza ali a conversa sempre, fala pelo mais novo, né? Assim, é natural, é muito natural isso da gente querer saber, adivinhar o que o bebê está sentindo, querer prever o que ele está sentindo e inclusive falar por ele. Por exemplo, eu tô com a minha filha no colo, é muito natural eu posicionar ela como falante e falar assim: "Papai, eu quero colinho". Ao invés de falar assim, amor, você pode dar colinho para a filha agora? Eu posso fazer a voz dela, né? E aí eu tô posicionando ela nesse sentido. Tem até uma pessoa que eu sigo aqui no Instagram que ela é genial. A filha dela tem paralisia cerebral e não fala nada. Mas o Instagram é todo da menina, como se fosse a menina falando. A minha mãe não sabe, mas Legal. eu vim aqui, eu fui lá e fiz arte, sabe assim? Então ela posiciona a menina como uma agente mesmo, né? Ainda que a menina não fale, como uma comunicadora, ainda que a menina não fale. Então, enfim, o que eu estava dizendo é, Ela às empoderou essa vezes, criança de se exato, mas é comunicar com natural o esse mundo. processo. Só que aí chega o momento que a gente tem que passar a bola, passar o bastão para a criança e dizer: agora vai, agora é tua vez, agora você se comunica, né? Dá espaço para essa criança participar também. E não ficar só aquele irmão fala por ela, sabe o que ela quer, sabe tudo que ela precisa, fala por ela, resolve o problema e ela não precisa falar. Gente, falar é muito difícil. Falar é muito difícil. A gente só fala porque a gente precisa e porque a gente sente prazer naquilo. Senão a gente não faria isso. Sim, verdade. Não sei se dá tempo, Ju. Como é que tá o tempo aí? Você com a Tá bebê? acabando. Tá Tá acabando acabando. a minha ajudante, tem que ir embora daqui a pouco. Tá. Tem uma pergunta aqui que, olha, em casa falamos português, na creche é inglês. E usar duas línguas na mesma frase pode confundir? Na mesma frase? Foi o que ela Então vamos escreveu lá. aqui. Em casa eu falo português, na creche fala inglês, não vai ser na mesma frase, mas vamos falar só um pouquinho sobre Eu acho que bilinguismo, que é um talvez assunto que o eu sou. pai, eu acho que o pai, alguém vai. Ela não escreveu, Tá, mas como ela falou frase, eu imagino que alguém vai falar duas línguas em casa, né? tá. Eu vou explicar rapidamente, daí acho que a gente já finaliza que eu preciso ir. É. E dá O tema para outra bilinguismo, live. ixi, dá, né? Bilinguismo é uma live só sobre bilinguismo. E o pessoal O do bilinguismo tá bilinguismo, aqui, ó. né? Eu vou fazer uma live sobre bilinguismo. O bilinguismo ele é muito natural, né? E a ONU estima que mais da metade da população mundial seja pelo menos bilíngue, né? E sendo que tem regiões que eles falam 3, 4, 5 línguas, né? Enfim, ele é muito natural e já foi comprovado cientificamente, já é aceito pela comunidade científica, de que não causa atraso. Então, uma criança ser exposta a duas línguas não vai causar que ela atrase a fala, né? A única diferença é que na hora de fazer a contagem, você vai ter que contar as duas línguas. Então, por exemplo, se a criança fala água e water, você conta como duas palavras e não uma, porque na verdade são duas palavras, né? Não é uma só. Cada língua conta uma, né? Então tá. Aí, dito isto, o repertório dela vai parecer menor, porque se você está considerando comparado a pessoa que fala uma língua só, ela vai ter mais palavras. Se você contar que water e água é uma só, mas como é duas, a gente normaliza aí, né? Então, essa é a conta que a gente faz. Então tá, o bilinguismo não causa atraso. A criança ir para uma creche em inglês é ruim ou é bom? É bom porque ela vai sair falando inglês, né? Depende um pouco da professora, porque vamos supor que é uma professora que não sabe inglês muito bem.
Sabe quando você não sabe uma língua muito bem? Aí, de repente morreu o Ó, assunto? é Meu marido e verdade. eu, uma vez, antes da gente ir para os Estados Unidos, a gente falou assim, então tá, então a gente vai praticar, a gente vai só falar inglês aqui em casa. Ah, tá bom, combinado. Morreu o assunto, né? Não fala mais nada, porque tá difícil, né? Então, assim, tem que ter riqueza, tem que ter estimulação, né? Então, vocabulário mesmo. Olha aqui esse carrinho é azul, vamos brincar com o carrinho azul. E cadê o vermelho? Ah, você quer o vermelho? Ah, que legal esse vermelho. Então, assim, você tá o tempo todo ali dando, né? Cada palavra, gente, é um alimento que você tá alimentando o cérebro daquela criança, né? Então, você vai dando, estimulando. Então, se é uma creche que consegue, uma professora que tá bem, que consegue oferecer ali, ela vai sair falando as duas línguas, né? E nesse caso é o método que em cada lugar se fala uma língua, né? Só que a gente chama até minority language at home, que é a língua minoritária em casa. Só que nesse caso a língua minoritária vai estar sendo na creche. Tranquilo, é um método que a gente usa para o bilinguismo. Na mesma frase, a gente usa isso também. Não é que é proibido, né? E inclusive nesses países que as crianças são bilíngues, eles fazem essa mistureba. Meus filhos ficam o tempo todo fazendo isso. E isso demonstra ainda mais a habilidade que eles têm com as duas línguas. Mas o Apertar a que tecla acontece? SAP toda hora. Exato. Mas é uma técnica você falar assim, por exemplo, olha só esse car. Você viu, ele é red. Quer dizer, você está contextualizando o aprendizado da criança. Você sabe que a criança sabe português, e aí você fala, olha só esse car, e você aponta o carro, ela vai juntar. Car é carro, né? Car significa esse objeto. Olha só, ele é red. Aí ela vai começar a pensar, então, o que esse carro é, né? Aos poucos ela vai começar a entender, é cor. Que Como se cor é? fossem Vermelho. sinônimos. Como se fossem Exato. Então, sinônimos. assim, é tranquilo fazer isso. Isso não é um problema, tá? Isso não é um problema. Isso é normal. Então, dito isto, se a criança que é exposta a dois idiomas, ela não tiver uma quantidade suficiente de exposição nos dois idiomas, ela vai sair de lá sem falar nenhum. Então, se em casa fala-se pouco com a criança e deixa ela assistindo televisão, e na creche fala-se pouco com a criança porque não tem muita fluência e vai pôr videozinho, filminho, ela vai acabar e chegar nos 2 anos sem falar nenhum dos dois idiomas. Precisa ter riqueza de estímulo. E quando são duas línguas, mais ainda, porque a gente vai estar dividindo, né? Então a gente tem que ter uma coisa para não dividir, para multiplicar esse estímulo. Porque existe uma quantidade necessária de estímulo para a criança desenvolver uma linguagem. E para duas, mais, né? Em cada língua ela vai ter que ter essa quantidade mínima de estímulo. Isso não é um número X, né? Mas a gente sabe que existem limites. Se você não estimular o suficiente, ela não vai desenvolver. Muito Esse é bom, meu Ju. pequeno discurso sobre bilinguismo. É, tem Próximas mais lives coisa sobre aí que isso. a gente pode marcar numa outra vez. Mas, gente, a Vamos gente sim. tentou agrupar, porque muitas perguntas giram em torno de 2 anos e meio, 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 e 3 anos, né, Ju? Teve gente que Isso. perguntou de 5, então não daria tempo numa live. Talvez numa É, outra a gente pode combinar. Então a gente ficou dentro dessa pergunta de atraso de linguagem, né? isso. Você quer terminar com alguma consideração? Eu queria recomendar a todos, já recomendei o seu livro, que eu acho que é um material muito bom para o pessoal ler. E você é super acessível, né, Ju? Você gosta que as pessoas escrevem, então às vezes o pessoal É. posta alguma coisa, pergunta, e é super gostoso. Mas o livro é bem autoexplicativo, as minhas mães têm gostado. Acho que assim, um livro mesmo voltado para o público em geral, eu não conheço outro sobre o Não, desenvolvimento da falha da linguagem. Tem muitos que são mais do meio acadêmico, e daí mais já usam uma linguagem técnicos. mais inacessível, exato. Até eu só escrevi esse livro porque uma mãe me pediu uma recomendação 3 anos atrás. Ela falou: então meu filho está com atraso de fala, você não me recomenda uma leitura? Aí eu falei: claro, peraí. Eu procurei, não achei. E eu falei: opa, peraí, então, né? Já que não tem, por que que eu não posso fazer? Vou fazer. E fiz. E às Mas vezes a muito pessoa obrigada, procura na Rê, pelo espaço. internet, né, Ju? E às vezes tem informação E assim, errada. por exemplo, tem informação errada, mas, por exemplo, vamos supor, no meu canal do YouTube tem muita informação. Sim, sim. Você Que é uma pode, especialista. no seu canal também. Mas você pode assistir o meu canal inteiro e o canal da Renata inteiro, que você não vai ter o livro inteiro. Porque é uma outra plataforma, né? Do mesmo É, jeito que a gente não consegue falar como escreve, né? É uma outra mídia, né? Diferente. É a mesma coisa de uma live ou de um vídeo estruturado, de uma palestra, de uma conversa informal, né? De um post ou de um livro, é uma plataforma diferente. Então, o livro ele é bem explicativo, ele tem todo, né, enfim, ele um começa aí no ponto e vai raciocínio. raciocínio para Isso. chegar numa conclusão, enfim.
Queria agradecer muito, Rê, tanto o convite, né, a amizade e o carinho que você tem com as pessoas que eu encaminho para você. Obrigada, Ju. Obrigada a todos vocês. E eu pedi para você printar a tela, Ju, antes de você sair, que a gente printa para a Ai, gente postar, deixa eu tá? ver aqui, Vai ver deixa eu aí? printar. Porque se eu Eu preciso printar, pegar uma pode cair. canetinha aqui. Preciso pegar a Gente, canetinha muito aqui. obrigada a todos. O pessoal perguntou por que à tarde, com duas mães com criança pequena, assim, a gente. Acho que ela tirou foto. Pronto. Então, foi o Não tempo que ficou a gente boa, saímos conseguiu. nós duas com a cara estranha, mas tudo bem. Parou, então. Peraí, aí que eu tenho que pegar a canetinha de novo. Ai, aqui. Essa ficou boa, tá ótimo. Legal. Não travou, não, gente. Foi o momento da foto. Gente, muito obrigada. Ju, mais uma vez, obrigada a você, a Mila e as crianças Ah, ela também. tá aqui. Deixa eu ir lá, preciso dar Mostra. mamar. Vai Ela tá lá. com a minha, ela tá na cozinha ali agora. Depois eu vou lá pegar ela. Eu Tá mando uma bom. fotinho. Fica com Obrigada, viu, Deus. gente? Até mais. O Rei, vamos salvar essa live. Vamos tentar colocar nos nossos canais Tá bom. Eu pro vou pessoal assistir salvar. depois. Eu não sei colocar no meu canal. Ah, eu te ensino. Então tá. Tá bom. Eu vou salvar Beijo. aqui para o pessoal Salva. ver. Fica 24 horas. Tá Isso, bom? daí a gente salva depois. Tá, gente. Foi um prazer, Ju, mais uma vez. Recomendo aí o livro da Ju. E também queria recomendar a minha loja, né, Ju? Que tem vários Ah, livrinhos. é, gente. Vocês Tem não a sabem da lojinha da Fonologia. Rê. Como A que é? gente marca uma outra vez, a www. gente vai falar. É fono. Como que é? Só passa. Fonologia, www.fonologia.com.br. Lá tem uma Isso. parte de indicação para pais, Ju. Ele entra, então o que eu indico para os pais? Os livrinhos, livro de pano, plástico, tecido, para trabalhar com as Muito crianças. legal. Aquele microfone que faz A eco, gente pode para fazer trabalhar uma a live troca só de falando fio. sobre livro. Que Vamos fazer. tal? Porque livro, Na gente, verdade, é eu uma já tenho senhora ferramenta, né? tem uma agendada, viu, Ju? Tem uma agendada agora pro final do mês com o pessoal do Bebelingue. Então, dia 24 de Ah, junho. legal. O pessoal da Bebelingue e eu estamos montando dicas para como interagir com o livro. Então, Legal. depois dessa da Bebelingue, aí a gente combina, a gente faz uma nossa. Legal, perfeito. Vamos combinar aí. Gente, Tá joia. beijo para todo mundo. Obrigada, Beijo. Ju. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, gente.